Querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nós estamos na expectativa do Senhor Espírito Santo vir ao encontro da nossa necessidade. Qual é a nossa necessidade? A nossa maior necessidade é saber qual é a tua vontade. Porque se nós soubermos a tua vontade, com a fé que o Senhor nos dá e a coragem, nós vamos executar a tua vontade para que o Senhor Jesus seja glorificado em nossas vidas. Porque só a tua vontade, meu Pai, somente a tua vontade nos interessa. Porque quando a gente faz a tua vontade, conscientemente, a gente tem gozo, alegria, a gente tem paz. Porque a gente sabe que está fazendo o que lhe agrada. E é isso que nós queremos fazer, meu Senhor. Nós não fomos chamados, escolhidos, adquiridos, comprados pelo teu próprio sangue, meu Senhor, para que viéssemos curtir esse mundo. O Senhor nos chamou para falar, apregoar, profetizar por todo o mundo aquilo que o mundo precisa saber. Eu peço então, dá-nos a direção, inspira-nos, orienta-nos no que nós devemos fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar. O que acontece? Obviamente você já deve ter tido uma experiência da vontade de Deus. Você já deve ter uma inspiração, ter tido uma inspiração. Em dado momento, você, sem esperar, sem buscar, sem ter orado, mas de repente vem aquela palavra, surge aquela palavra na sua cabeça, no seu pensamento. E aquela palavra faz desmembrar um leque para que você possa, então, executar e glorificar a Deus. E você se sentir bem. Você se sente bem. Você deve ter tido essa experiência, não é possível que não tenha tido. Às vezes, vem uma palavra. Do nada vem uma palavra. Deus não fala, olha, meu filho, acontece isso, nada disso. Deus fala uma palavra. Uma palavra que Ele nos dá no nosso pensamento. Ele sabe, a gente sabe que tudo que Ele quer com aquela única palavra, uma palavra só. Muito bem, é sobre isso que nós queremos falar. Assim como Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos dá uma palavra inspiradora, orientadora, poderosa, libertadora, o diabo também usa a palavra. Ele usa a palavra de dúvida. Justamente tudo que Deus faz, o diabo faz ao contrário. No sentido contrário. Deus traz a palavra de fé, o diabo traz a palavra de dúvida. E isso tudo acontece aonde? Acontece no pensamento. Acontece aqui, na cabeça. Então, muitas pessoas, mas muita gente mesmo, tem tido gravíssimos problemas com os pensamentos. Pastores, esposas, povo em geral, fica refém, escravo dos maus pensamentos. E seria bom você focar isso na sua igreja para dirimir dúvidas, para resolver problemas.
Porque, assim como uma palavra inspirada do Espírito Santo faz a gente sair para arrebentar, também uma palavra do diabo faz destruir, dependendo, obviamente, da forma como a pessoa age em relação àquela palavra duvidosa. Então, eu quero contar para vocês a experiência. Quando eu era jovem, eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo, que eu não sabia que já tinha sido batizado. Mas eu estava. E o diabo vinha com pensamentos. Pensamentos que eu não tenho coragem de falar para ninguém. Eu não tenho coragem de falar aqui para vocês. Por quê? Porque era tão podre, mas tão podre, que eu achava que eu estava caído em pecado. Logo o pensamento, aquelas palavras, aqueles pensamentos, que vieram várias vezes, esses pensamentos abatem quando você é criança na fé, quando você está desenvolvendo a sua fé, está começando a dar os primeiros passos na fé, ou engatinhar na fé, como era o meu caso. Então a gente fica realmente desestabilizado diante daquela situação. Muitas pessoas com esse tipo de pensamento acabam desistindo da fé. Poxa, quando eu não ia na igreja, eu não tinha esse pensamento. Agora que eu vou na igreja, tem esse pensamento. Que é isso? Então tem gente que desiste da fé por causa disso. Não tem coragem de falar. Não tem coragem de assumir aquela situação. Então não é pecado. O diabo fala, ele semeia o pensamento dele, ele não quer dizer que você pecou. O diabo semeou o pensamento para Jesus, dizendo, manda essas pedras se transformarem em pães. Olha a glória deste mundo, tudo isso é meu e te darei, etc. Atira-te aí embaixo e tal, porque está escrito que aos teus anjos ordenarás a teu respeito para que te guarde, etc. Então, o diabo fala. Ele fala. Quer dizer, assim como o Espírito de Deus fala e levanta e cura e liberta e transforma a nossa vida com a sua fala, com a sua voz, o diabo usa da mesma estratégia para derrubar aqueles que são de Deus. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Então, às vezes a pessoa carrega pensamentos e ela, porque são pensamentos de dúvida, e ela fica enfraquecida, ela deixa aquele pensamento satânico dentro de si e acaba fraquejando e acaba caindo. Não é uma iniquidade da parte dela. Iniquidade é quando a própria pessoa abraça um pensamento, um projeto pessoal que é iníquo. Isso é iniquidade. Mas não é o caso quando o diabo traz palavras ou pensamentos que levam a pessoa a fraquejar na fé. Então, quando jovem eu tive esse problema, eu não tive coragem de falar para o pastor sobre essa situação. Eu não falei com ele. Eu sei que isso acontecia. E aconteceu o quê? Já várias vezes, alguns anos atrás. Alguns anos atrás. Aconteceu. Mas, como eu já sabia, como eu já tinha tido experiência, então eu me defendi. Enquanto eu não tinha conhecimento, enquanto o Espírito Santo não havia me dado uma inspiração para me defender, eu gemia. Até que um dia, o Espírito Santo me mostrou que a coisa que mais o diabo odeia, mais o diabo odeia, é louvor a Deus.
Quando você ergue as mãos para os céus, é como se você estivesse socando o diabo. É como se você estivesse dando socos poderosos no olho dele, no nariz dele. Porque é isso que ele queria. É isso que ele desejava. É isso que ele gostaria de ter. Então, quando a gente louva a Deus, adora a Deus, o diabo odeia. Então eu disse para Satanás, presta atenção, Satanás, a partir de agora, todas as vezes que você trouxer esses pensamentos sujos para mim, eu vou adorar a Deus. Porque eu sei que você odeia. E foi o que eu coloquei em prática. Toda vez que vinha esse pensamento, eu adorava a Deus. Se eu não levantava a mão, eu adorava a Deus. Ó, Jesus, aleluia, eu te louvo e agradeço pela minha salvação. Quer dizer, eu rebatia aqueles pensamentos ruins com os pensamentos divinos, agradecendo a Deus pela minha salvação. O que eu era e o que Ele fez de mim. Como eu vivia, como eu estou vivendo. A paz que eu não tinha, a paz que eu tenho. Então, eu começo a desenvolver dentro de mim aqueles pensamentos bons. E o diabo, obviamente, vai embora. Os pensamentos vão embora. E a gente vence aquela batalha. E todas as vezes que vem, a gente reage da mesma forma, porque é a forma certa de nós mantermos-nos limpos diante de Deus, com uma boa consciência. A nossa fé, a sua fé, a minha fé, a nossa fé depende de uma boa consciência. Se você não tiver uma boa consciência limpa, a sua fé, está lá embaixo. E essa é a razão do porquê muitos pastores procuram trabalhar somente na fé de conquista de matéria, na fé de conquistas materiais, na fé de conquistas de libertação, de cura. Porque enquanto ele está dizendo, sai em nome de Jesus, não é ele, não. É o nome de Jesus que tem poder. E ele usa o nome de Jesus, ele usa a palavra de Jesus, e o diabo obedece. Não é porque ele está vivendo em santidade, não. É porque ele está usando as ferramentas da fé. As ferramentas do Espírito Santo, o diabo obedece. Não significa que o diabo vai deixar aquela pessoa livre, não. Ele volta novamente. E volta outras vezes. E você sabe que nem sempre a pessoa fica liberta de uma vez só. Mas quando a pessoa tem essa manifestação de fé, ela, normalmente o pastor, o que ela faz? Ela se esconde, ela procura maquiar na sua fé, com a sua fé, ela procura maquiar os seus pecados, a sua má consciência. Então, quando chega numa reunião de instrução, de orientação, de ensino da palavra, de busca do Espírito Santo, de falar sobre as coisas do Espírito, do próprio Espírito Santo, ela não tem nada, ela é vazia. Então, poxa, mas ele é um evangelista, ele é uma pessoa que faz das tripas coração, arrebenta. Não arrebenta. Não arrebenta. Ele parece ser um grande homem de Deus quando as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, etc., aparentemente. Mas na reunião de louvor, na reunião de sustentação do povo, de edificação da igreja, ele é vazio. Porque uma coisa é você manifestar a fé que você tem. Você está acostumado a chegar para o demônio, sai, e o demônio sai. Então, esse é um trabalho que a gente está acostumado a fazer. Então isso é simples, é fácil. Então, às vezes o pastor se esconde seus pecados, esconde sua mente poluída, pecaminosa, atrás de milagres.
Foi isso, por isso que Jesus fala lá, naquele dia, vós direis, Senhor, mas nós curamos enfermos, nós profetizamos em teu nome, nós fizemos muitos sinais em teu nome. Nunca vos conheci, disse Jesus. São essas pessoas que manifestam a fé para maquiar o ministério deles. E você sabe disso. Quando o sujeito não tem uma boa consciência, quando a pessoa não tem boa consciência, é porque ela está em pecado. Não tem jeito. Ela está em pecado. Ela está na maldição. É o que diz o texto lá, que nós falamos até hoje, lá em Provérbios 3:33, ele diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, do pecador. Mas a habitação dos justos abençoará. Então, ou você é um abençoado ou você é um amaldiçoado. É claro que o diabo não vai perturbar aqueles que já são amaldiçoados. Então ele vai se preocupar em destruir ou tentar destruir aqueles que são abençoados. Então quem é de Deus, com certeza, vai ser tentado com pensamentos ruins, como eu era tentado. Isso não significa que a pessoa caiu em pecado, caiu em tentação, mas significa que o diabo está tentando derrubar aquela muralha. Então, o elemento tem que se defender. Como se defender? No próprio pensamento. Se ele ataca no pensamento tem que haver o contra-ataque, a resistência. E tantas vezes ele vem, tantas vezes a pessoa tem que se defender ou resistir. Mas aí, o que acontece? Por que surgem esses pensamentos também? Surgem pensamentos de discórdias, dissensões, de desconfiança entre nós. Quando o pastor, um colega do outro, amigo, por uma razão ou por outra, por um desgosto que teve com a liderança, com o seu responsável, então busca o outro colega, pastor, que conversa com ele sempre, e fala com ele, poxa, rapaz, aconteceu isso, poxa, cara, quer dizer, ele se indispôs com a liderança, com a sua liderança estadual, federal, seja lá o que for, e agora ele conta as suas amarguras para o colega que está junto com ele, amigo, e divide aquela situação com ele, e encontra apoio nessa pessoa. Pronto, começa a crescer ali um reboliço ou uma resistência à liderança da própria igreja. Tudo com a conversa que desentoa da conversa sã, pura e cristalina que vem da palavra de Deus. Paulo fala, tudo que é sã, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é reto, não é isso? Seja o quê? Que ocupe o vosso pensamento, não é isso? Mas lá em 1 Coríntios,
capítulo 1, e versículo 1, 1 Coríntios 1 e 10, ele diz assim, 1 Coríntios 1 e 10, rogo-vos, porém, irmãos, olha só, está falando para incrédulos? Não. Ele está falando para pessoa qualquer? Não. Ele está falando para os irmãos, aqueles que compõem a igreja do Senhor Jesus. Rogo-vos, pois, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Dissensões é isso. É discórdia. Discórdias entre nós. Não pode haver discórdia. Se um elemento discorda, então ele está contrariando a fé que todos têm. Ele está desentoando da orquestra. Ele está desentoando do corpo do Senhor Jesus. Que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque é um casamento. É um casamento. O corpo do Senhor Jesus, que é composto pela igreja, pelos membros da igreja, por aqueles que fazem parte, que foram selados com o Espírito Santo, esse corpo, ele tem que funcionar de forma harmoniosa. Tudo em comum acordo. Imagine se a minha mão direita quiser assumir a posição da mão esquerda e vice-versa. Imagine se o pé resistir à ordem da cabeça e andar para frente e querer andar para trás. Então todo o meu corpo está em sintonia com a minha cabeça. Então todos têm um só pensamento, um só objetivo, uma só fé, um só coração, uma só alma. Por quê? Porque a cabeça é uma só, que é o Senhor Jesus. Assim é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus não é formada de denominação A, B, C, D. Não, a igreja do Senhor Jesus é formada de membros que concordam todos numa só fé, num só espírito, num só pensamento. Porque assim é o seu corpo, é o meu corpo, é o nosso corpo. O nosso corpo trabalha de forma harmoniosa entre si. Assim é a igreja do Senhor Jesus. A igreja institucional, como a igreja A, a igreja B, C, D, a igreja é o local onde as pessoas salvas vêm ser alimentadas na sua alma. Por isso Jesus instituiu a igreja física. Ele instituiu a igreja física para que o seu povo pudesse pensar da mesma forma, ter um só pensamento, um só coração, uma só alma, enfim, ter uma harmonia, haver harmonia entre os membros dessa igreja. Mas a igreja espiritual, que é a igreja composta de todos os que falam a mesma língua, a língua dos anjos, todos têm o mesmo Espírito, o Espírito Santo, todos pensam da mesma forma, todos pensam de acordo com a palavra de Deus, todos pensam de acordo com a fé
doutrinária que nós temos no caso da Igreja Universal do Reino de Deus, então, se há um elemento que tem um pensamento contrário à direção da igreja, então esse elemento está sendo usado pelo diabo para promover a divisão, a dissensão, a facção. Essa é a realidade. Tudo bem, a pessoa não concorda comigo, não concorda com a fé que nós pregamos. Ela tem o direito de chegar, não concordo, tá bom, vai embora. Mas o pensamento na igreja tem que todos ter o mesmo pensamento. Todos têm que ter o mesmo pensamento. Havendo dissensão, quer dizer, de pensamento, discordância de pensamento, de cabeça, não há unidade. E não há unidade porque essa dissensão começa por uma ação do diabo na mente dos rebeldes. Os rebeldes se manifestam, começam a manifestar aqui, ó, na cabeça. O diabo sopra pensamentos, ideias, para confrontar as ideias de Deus. Não sou perfeito, nunca fui, mas Deus me chamou e acabou. Ele me chamou, me escolheu e acabou. Quem quiser se revoltar contra isso, que fale com ele, resolva com ele. Eu não tenho nada com isso, ele foi e me chamou. Isso é problema dele. Mas não pode ficar comigo. Se quiser ficar comigo, tem que ter o mesmo pensamento, a mesma fé, a mesma postura. Marido de uma só mulher, mulher de um só marido. Tem que ter uma postura, um só espírito, uma só fé, um só coração, uma só alma, um só pensamento. Todos por um e um por todos. Não concorda? Vai embora, pode ir embora. Vai embora, vai com Deus. Essa é a realidade. Na igreja onde eu nasci, eu procurei o bispo, falei com ele, da minha disposição de pregar o evangelho. Falei com o bispo, falei com outro bispo, falei. E a Esté testemunha. E eles falam, não, mas não é assim que nós trabalhamos. Então, ô bispo fulano, eu vou sair. Se a Esté quiser vir comigo, amém. Se ela não quiser, eu vou sozinho. Tá bom, Edi, Deus abençoe você. Cumprimentamos. Eu saí em paz, eu não revoltei, eu não chamei ninguém da igreja dele para fazer número, nada disso, eu saí sozinho. E a Esté é minha testemunha disso. Não chamei ninguém. Então, meus caros, quando o diabo fala, ele fala para dividir. Ele fala para dividir, para separar. Foi isso o que aconteceu lá no céu. Se lá no céu aconteceu isso, imagina aqui na terra. Quando ele se revoltou contra Deus, ele arrastou consigo a terça parte dos céus. Como é que ele conseguiu? Eram anjos. Porque ele tem argumentos, digamos, sólidos de acordo com este mundo. Ele tem as razões sólidas de acordo com esse mundo. Não de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com esse mundo. O diabo usa argumentos sórdidos e sólidos para os que não estão firmados na rocha, mas estão firmados na areia. Esses balançam e muitos caem. Essa é a realidade. Então ele trabalha
com o quê? Em princípio, com os pensamentos. Assim como o Espírito Santo trabalha com pensamento de fé, de unidade, o diabo trabalha com pensamento de dúvida e de divisão, de separação. E cada um tem que se defender por si mesmo. Eu não posso te ajudar a não ser ensinar o que eu sei, a passei experiência minha. E defender, você tem que se defender. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que resistir. Não é porque eu tenho o Espírito Santo que eu estou imune à ação do diabo, imune aos ataques do diabo. Não, ele fala. Mas cabe a mim resistir à voz dele, o pensamento dele. Por isso a gente tem que estar bem alicerçado, fundamentado nos pensamentos de Deus. Então aqui quando Paulo fala em Coríntios, ele diz, olha, com certeza, o apóstolo Paulo deve ter tido problemas na igreja de Coríntios. Porque muitos saíram, Paulo, Pedro, João, todos tiveram problemas com o mesmo pensamento. Porque alguns se desviaram da fé. A palavra de Deus é o pensamento de Deus, é o Espírito de Deus. Quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Quando eu oro, é eu falando com Deus. É a mesma coisa, quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Paulo está falando aqui, quer dizer, Paulo, é o Espírito Santo que usou Paulo para falar, rogo-vos, pois, irmãos, que, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais, quer dizer, tenhais, todos, uma mesma coisa, que digais, melhor dizendo, que dizeis todos uma mesma coisa, o mesmo pensamento. Se não concorda, olha, eu não concordo. Você fala, procura direção, eu não concordo. Tá bom, você não concorda? O que você quer fazer? Não, eu quero sair, tá bom. Vai em paz. Agora, uma coisa eu sei, eu posso lhe garantir. Quando a pessoa não tem paz aqui, é porque ela está mal, ela está em pecado. Porque o que contrapõe a fé pura é a dúvida. O que contrapõe a fé é a dúvida. Mas por que a dúvida? Por que há a dúvida? Porque há o pecado. Havendo pecado aqui, com certeza a pessoa vai estar em dúvida aqui na cabeça. Ela cometendo um pecado, aquele pecado vai persegui-la todo o tempo, não vai deixá-la em paz. Não vai deixá-la em paz. Eu duvido, eu falo isso com a mais absoluta certeza de estar falando em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa está em pecado, a sua consciência pesa. Ela lateja, ela bate. Aí eu entendo que essa má consciência latente é a maldição que ela agarrou. Como diz o provérbio 3:33. Na casa do ímpio não há paz. Na casa do ímpio não há paz, é a maldição. Jesus veio justamente para isso, para remover o pecado, consequentemente, remover a má consciência. Quando você recebe o perdão,
e realmente você é perdoado, você sabe que foi perdoado, você tem certeza que foi perdoado, imediatamente vem paz. E com a paz vem a alegria. Uma coisa atrás da outra. Vem a paz, em seguida vem a alegria. Porque você está livre. O alívio. É o alívio. Veja que lá no Salmo, eu não vou dizer o número do Salmo, não, para você ficar atento que eu vou falar, para não ficar distraindo aí, buscando na tua Bíblia. O Salmo diz assim, o salmista disse, Davi disse, a lei do Senhor, referindo-se à palavra de Deus, os pensamentos de Deus, a lei do Senhor é perfeita, perfeita, como o céu é perfeito. E refrigera a alma. Em outras palavras, quando o pensamento que vem sobre você, que é de Deus, ele refrigera a sua alma. A sua alma recebe com ações de graças. Porque a sua mente, o seu espírito, passa, transfere para a sua alma a paz. Então a sua alma fica em paz. Muitas pessoas têm essa experiência quando estão atribuladas, incrédulos, né? Pegam lá a Bíblia, o Salmo 91, leem o Salmo 91 e ficam por um breve momento ela fica em paz. Mas como ela não tem fundamento na fé, bíblico, pensamento de Deus, ela volta novamente a sofrer a mesma coisa. Por quê? Por causa do pecado. O pecado prevalece sobre a pessoa que não tem o perdão. A maldição do pecado faz a pessoa não viver, faz a pessoa ser uma criatura, ela vegeta, ela não vive. Então todos, literalmente todos, os que carregam consigo um pecado, por menor que seja, e está escondido, resolva isso. Resolva isso imediatamente. Porque enquanto você não resolver, você não vai ter paz. Não vai ter paz. Eu duvido que a pessoa tenha paz. Agora, você também tem que saber o seguinte: você foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Você tem a sua consciência limpa. O diabo acusa você, o diabo faz você pensar em coisas horrorosas, como no meu caso, que eu pensava. Mas você resiste, você tem poder para resistir. Você tem o Espírito Santo, você tem o selo do Espírito para poder resistir o diabo e vencê-lo. Então você venceu, então você fica em paz. Mas se você não consegue vencer, você continua com aquela má consciência, então você está no pecado. E você tem que avaliar, pesar, examinar a si próprio para resolver esse problema. Por isso Paulo fala lá na Santa Ceia, examine-se o homem a si mesmo. Primeiro examine-se, antes de participar da Santa Ceia. Isso é uma coisa pessoal. O que eu posso fazer por alguém que está contaminado, a mente contaminada, absorvida com o pecado? Eu não posso fazer nada a não ser ensinar, você tem que se libertar disso, você tem que confessar o seu pecado, você tem que se arrepender do seu pecado, deixar o seu pecado, para que você possa ficar livre, porque só Deus pode perdoar. Ou não é?
Só Ele vai perdoar você. Eu não sei o que você fez, nem quero saber. Mas uma coisa eu sei. Enquanto o pecado permanecer, a sua consciência vai doer e, consequentemente, a sua fé vai estar lá embaixo e as suas dúvidas lá em cima. Uma vez confessando e se livrando da sua má consciência, sendo perdoado, Jesus dá a certeza, dá o gozo, dá a alegria, a paz de termos sido livres do pecado. Então a fé sobe e a dúvida vai lá para baixo. É assim. Ou a sua fé está em cima ou ela está embaixo. Quando a sua fé está acima, a sua dúvida está lá embaixo. Quando a sua fé está lá embaixo, as suas dúvidas estão lá em cima. E essa balança, cada um tem que avaliar por si próprio. Mas uma coisa eu sei. Todos nós que vivemos praticando a palavra de Deus, todos nós que vivemos nos pensamentos de Deus, que carregamos os pensamentos de Deus, estejamos onde estivermos, não importa o lugar, nós estaremos em paz. Em paz. Não há maldição que possa nos tocar, porque nós estamos vivendo na santidade, na pureza. Quando alguém, um elemento divisor, surge no nosso meio, ele está pensando em si próprio. Ele está pensando no seu eu, nas vantagens para si. Então esse elemento já vem nutrindo iniquidade já há muito tempo. Por isso ele chega ao ponto de começar a querer buscar adeptos com pensamentos diferentes. Na Igreja Universal do Reino de Deus, são todos por um por todos. Todos por um por todos. Quem quiser vir comigo, vamos em frente. Quem não quiser, vai embora. Mas uma coisa eu sei, eu prefiro ter 10 que tenham mesmo pensamento que eu tenho com respeito à palavra de Deus, do que ter 1 milhão de igrejas e pastores com pensamentos diversos. Eu não aceito isso. Para mim, não serve. Eu não aceito esse tipo de liderança. Amém, pessoal? Entenderam? Sim ou não? Eu estava assistindo a novela de José e depois fiquei meditando em José, no caso. José, Deus permitiu. Deus permitiu que José fosse vendido pelos irmãos, fosse odiado pelos irmãos, fosse invejado pelos irmãos. Deus permitiu tudo aquilo que ele passou. Quantos anos José gemeu? 14 anos, foi isso? 14 anos, gemendo, só colhendo o ódio dos seus irmãos, injustamente. O que ele fez de errado? Nada. Mas por que ele estava sofrendo? Porque tinha que sofrer. Por que ele sofreu? A pergunta minha foi essa. Por que o Senhor permitiu isso, meu Pai? E Deus me respondeu. Olha, o que acontece? Quando eu quero usar uma pessoa, quando eu quero usar um servo, antes de colocá-lo lá em cima, eu o levo lá embaixo. Por quê? Porque eu quero que esse servo, passe
passe por aquilo que muitos estão passando. A maioria das pessoas passa. Que é o desprezo, descaso, injustiça, males, infâmias, ódio, inveja, tudo isso. Eu quero que você passe para isso. Sabe por quê? Porque o dia que você chegar lá em cima, você não se esqueça daqueles que você deixou lá embaixo, que estão vivenciando isso. Deus permite isso. Quanto mais Deus quer usar uma pessoa, maiores serão as suas tribulações, suas aflições, suas angústias, suas decepções, o ódio que vai se ter dela. Enfim, ela vai ficar realmente isolada. Mas é a vontade de Deus. Para que aqueles que chegam nessa situação venham avaliar a condição dos outros que ele encontrou lá embaixo. E nunca se esquecer deles. Quanto mais a pessoa for usada por Deus, maiores aflições ela vai passar. Quanto menos ela for usada, menos tribulações ela vai passar. É assim que funciona. Se você gosta disso, amém. Se você não gosta, paciência. O problema é seu. Se você aceita isso, amém. Se você não aceita, paciência. É assim. Esse é o trabalho. Não tem o que fazer. É Ele que faz isso. Ele é o dono, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Sempre foi assim. Agora, uma coisa eu sei. Quando Ele escolhe e deixa a pessoa ir lá no fundo, como foi com o filho dele, Jesus. Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Então, Jesus pode dizer, eu sei o que é sofrimento, eu sei o que é angústia, eu sei o que é depressão, eu sei o que vocês passam, eu sei porque eu passei isso. Eu sei o que vocês estão passando, ou passaram, mas eu venci. E se eu venci, vocês também vão vencer. Se vocês estiverem em mim, vocês vão vencer. Agora, se não tiverem, aí vão perder. Então, aqueles pensamentos, poxa, o bispo foi injusto, o bispo fez isso, não sei o quê, pé. São pessoas que já contraíram, já deram à luz a iniquidade e estão esperando apenas uma oportunidade para, então, se manifestar. A coisa é tão forte, que o apóstolo Paulo fala. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu acho que é 2 Coríntios, deixa eu ver se é esse. Não, ele fala assim. Ele diz assim, e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus? Então, todas as injustiças que José sofreu foram causa da vontade de Deus. Deus quis que ele passasse por aquilo. Foi por isso. E agora? Foi justo. Ele sofreu justamente. Não foi injustiça que os irmãos fizeram contra ele. Deus permitiu aquilo tudo para que José, quando chegasse no topo da sua missão, ele pudesse olhar também para as pessoas que foram injustiçadas. Saber, olha, eu fui injustiçado, eu sei o que é ser injustiçado. Eu fui perseguido, eu fui odiado. E ele
tratar com dignidade aqueles que estão sendo assim tratados. Entenderam? E se a nossa injustiça for a causa, ou causa da justiça de Deus? E agora? Responda. Poxa, mas responda isso. Onde é que está escrito isso aí? Romanos 3 e o quê? Romanos 3 e 15? 3 e 5. Romanos 3 e 5. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo com o homem. É injusto Deus? Não, ele é dono de tudo. Tudo está na mão dele. Ele faz o que ele bem entender. Ele faz o que ele quiser fazer. E acabou. Se você acha que é injusto, reclama com ele. Ou então, queira falar com quem criou Deus. Fala lá com quem criou Deus. Se é que você quer. Não é? Então, meus caros, resumindo, esses pensamentos, pensamento de injustiça, porque é isso que o diabo trabalha. A gente prega a justiça, mas a gente é injustiçado. Olha só. Pô, mas eu sou injustiçado. Eu estou pregando a justiça, mas eu estou sendo injustiçado. Graças a Deus. Em tudo dê graças. Amém. Se Deus quer assim, assim será. Acabou. Eu só tenho que dizer amém e encerrou o problema. Mas se o sujeito fala, não, mas isso não é justo, o diabo vem com esse argumento, mas peraí, pô, isso não é justo, pô. Você deu mais, você está mais tempo na igreja, você era para estar tomando conta, você era para isso, você era para aquilo. E o camarada vai absorvendo aqueles pensamentos do diabo. E quando menos espera, o cara foi cuspido fora. Saiu. Foi expelido. E quem o expeliu? Foi o bispo? Foi a igreja? Não, ele sai. Ele que saiu. Não é assim? Sim ou não? Sim ou não? Entenda, minha amiga, meu amigo. Você não está servindo ao homem. Se você estiver servindo a uma empresa, uma fábrica, um empreendimento humano, aí você teria direito de chegar e dizer, olha, eu estou sendo injustiçado, você tem os seus direitos. Mas com respeito à obra de Deus, isso faz parte do nosso trabalho. Isso faz parte do nosso trabalho. Eu fui perseguido, fui preso, etc. Mas eu estou aqui. Estou vivo, inteiro. Ninguém tirou um pedacinho de mim. Estou inteiro, estou continuando. Por quê? A quem eu sirvo? O justo juiz. Ele é justiça. Eu amo justiça. E porque eu amo a justiça, eu me sujeito ao Senhor da justiça. E o que Ele fizer é a vontade dEle. E graças a Deus. Em tudo dei graças, inclusive nas injustiças. Porque Jesus, quando veio aqui no mundo, Ele não veio numa boa. Nenhum servo de Deus viveu numa boa. Pelo contrário, você sabe disso. Muitos foram cerrados ao meio, decapitados, enfim, jogados na fornalha, etc. Vocês assistiram o filme do apóstolo Paulo? Assistiram? Se não assistiram no Univer, assistam, você vai gostar. O cara jogando lá um monte de óleo
nos que estavam pendurados nas ruas e depois acendia o fogo para que viesse iluminar o caminho das pessoas. Então eles eram a própria lâmpada, luz para iluminar o caminho das pessoas em forma de chama, de fogo. Isso é justo? É justo? Eu não vou discutir. Essa é a fé. É loucura? É loucura. Aprove a Deus salvar os que creem, né, através da loucura da fé, não é isso? Loucura da fé. É ou não é? Acabou. É loucura da fé. O mundo não entende, mas nós entendemos. Essa é a minha fé. Ou você acha que para fazer a obra de Deus, a gente tem que ir tranquilo, numa boa, caminho florido, perfumado, gravatinha, tudo arrumadinho, tudo certinho. Vocês chegaram, muitos de vocês, a maioria chegou quando tudo já estava pronto. Sim, e esse foi o problema de muitos. Tivesse começado lá de baixo, tivesse passado lá pelo crivo dos problemas que nós enfrentamos no início, aqui neste lugar, uma ocasião, a polícia cercou isso aqui tudo. Cercou isso aqui tudo. Gente armada com metralhadora. Como eles não me conheciam, eles me viram, mas não me conheciam, nem eu não aparecia muito. Eu estava lá no escritório como membro. Aí eu fui saindo. Ninguém me interrompeu. Aí eu vim, dei a volta aqui, ó, saí naquela porta, entrei, sentei aí junto com o membro, assisti a reunião. E eles lá com fuzil procurando a liderança. Era isso. Levaram o Rodrigues para a prisão, porque Rodrigues entrou no ar da Rádio São Paulo e começou a botar a boca no trombone. Aí levaram ele para a prisão. Isso naquele dia terrível. 15 anos depois, a polícia do Exército, a Aeronáutica, Marinha, sei lá, a Polícia Federal, todo mundo, toda a segurança de Brasília veio aqui, cercou o Brás todinho para eu fazer reunião, inaugurar o Templo de Salomão. É muito engraçado isso, não é? É Deus falando, está vendo, meu filho? Olha aqui, ó. É isso. Hoje você é pisado, mas amanhã eles vão ver que eu vou te honrar. Acabou. Então estava lá o presidente, fulano, tal, todos os poderes lá reunidos. É isso aí. É muito forte, é ou não é? Exatamente uns 15 anos, depois daquela safadeza toda que eles fizeram aqui, eles vieram proteger a gente, guardar o templo, amando do Altíssimo. É isso aí. Deus exalta os humildes e humilha os exaltados. Então, quando a pessoa se exalta, não, eu fui injustiçado, poxa, não. É porque nunca recebeu o Espírito Santo, não tem o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo nos dá um só pensamento, um só coração, uma só alma. O Espírito Santo nos dá uma só cabeça, que é a cabeça do Senhor Jesus. Aprenda isso. Se você estiver sofrendo, sendo esmagado, moído
por injustiças, por ódio, por toda a sorte do inferno, dê graças a Deus. Nesse momento deve estar acontecendo o Gonçalves sendo julgado lá em Angola, está num país, não pode sair, não pode pregar o evangelho, não pode pregar o evangelho. Ele não pode pregar o evangelho, está lá, não está na cadeia, mas está numa prisão domiciliar, não pode sair do país, sozinho, só ele. Os outros fizeram besteiras e ele que está pagando o pato. Ele que está pagando o pato. Ele é recém-chegado lá, mas eles pegaram o Gonçalves como bode expiatório. E vai fazer o quê? É um outro país para fazer nada. E Deus está permitindo. Por que Deus está permitindo? Porque Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Eu falei, Gonçalves, escreve tudo o que você está passando, porque nós vamos editar o seu livro e vamos espalhar pelo mundo afora, para que todos saibam que a obra de Deus não é para frufru, nem para mimimi. A obra de Deus é para macho. Macho. É para mulher de verdade ou homem de verdade. Não pode ser mais ou menos. Ou é ou não é. Essa é a realidade. Está lá gemendo. Mas ele vai sair disso e a glória de Deus será muito maior. Você escute o que eu estou falando. Nós veremos. Porque o Altíssimo não é injusto. Ele humilha os exaltados, mas exalta os humilhados. Então, você já sabe como se defender, como defender a sua integridade espiritual. Você já sabe como defender a sua fé. Você já sabe como manter a sua fé intacta, inabalável. É só você se manter longe do pecado, você vai estar tranquilo. Você vai nadar de braçada. Mesmo sendo provado, passado por tribulações, mantenha sua mente limpa, lavada, pura. Você vai arrebentar. Mas se você se deixa levar por um pensamento, qualquer que seja, que não condiz com aquilo que você tem aprendido e que até você tem pregado, então, arrependa-se e deixe o pecado. Porque enquanto você não fizer isso, você não vai ter paz. E o seu ministério vai de mal a pior. Cedo ou tarde você vai escorregar, não, você vai ser expelido pelo próprio Deus. É Ele que faz a obra. O Espírito Santo é o dono dessa obra. Ele é o dono, Ele é o diretor. Ou não é? É ou não é? É para você? É para você? Ou não é? Honestamente, quem está aqui que diz, ô bispo, eu creio que o Espírito Santo é o diretor, é o dirigente dessa obra. Você crê de todo o seu coração? Não, levantar a mão não. Eu quero que você continue sentado e aquele que não crê, por favor, fique de pé. Se você não crê, fique de pé. Eu não estou vendo ninguém. Então você é testemunha de si próprio. Todos estão aqui, são testemunhas de que ninguém disse, não, eu não concordo, enfim. Todos concordam numa só fé, num só espírito, todos estão enquadrados dentro desse 1 Coríntios 1 e 10. 1 Coríntios 1 e 10, vamos ler aqui, repetir aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, um e 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais
todos, uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo, o quê? Pensamento. Em um mesmo parecer. Amém? Então, vocês são testemunhas de que todos vocês concordam com um só pensamento, um só parecer, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, um só Deus, um só guia, que é o Espírito Santo. Amém? Espírito Santo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é a nossa testemunha. O Senhor é a minha testemunha fiel, de que nós estamos tentando ajudar os teus servos, levantar os que estão caídos, aprumar os que estão tropeçando, mas, sobretudo, meu Pai, fazer com que todos tenham um só pensamento, uma só fé, um só coração, e estejamos todos submissos apenas ao Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que é o Senhor. Meu Pai, o que eu te peço? Eu peço que o Senhor faça acrescentar mais e mais, milhares e milhares de milhares, para que a tua palavra seja divulgada por todo o mundo e haja luz em toda a terra, para que venha o teu reino e seja feita a tua grande, gloriosa vontade, na terra, no nosso meio, como é feito aí nos céus, meu Pai. Em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, então, que o Senhor venha resolver os problemas desse pessoal que tem vergonha, ou que tem medo, ou que estão preocupados com alguma coisa, porque o pecado está se somando, acrescentando a cada momento em que não é confessado. Ele cresce, o pecado vai crescendo. É como o pão com fermento, vai crescendo, vai crescendo. Eu peço então, Espírito Santo, livra aqueles que estão nessa situação, que eles venham confessar, que eles venham se lavar, que eles venham se purificar, que eles venham começar a viver uma vida nova, para que eles possam servir como luz para aqueles que estão nas trevas. Em nome do Senhor eu te peço, meu Pai, para a glória dele. Nós trabalhamos, o Senhor sabe, é para ti. O Senhor é a nossa testemunha. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, e te agradeço. E quem crê, diga amém. E graças.